quero lançar uma brevíssima palavra de otimismo em relação ao nosso país, porque muitas vezes eu verifico um pessimismo não só internamente no Brasil, como um pessimismo no exterior. E eu acho que nós temos razões para otimismo. E para dizer isso, vocês vejam que o Brasil é um país que se reformata de tempos em tempos. Convenhamos, se eu apanhar desde a Constituinte de 88, portanto, pensando no novo Estado brasileiro, vocês sabem que no primeiro momento a Constituição restabeleceu os critérios democráticos no país, mas estabeleceu algumas regras que, ao depois, foram modificadas. Por exemplo, na Constituição original, era considerado empresa de capital nacional apenas aquela constituída por capitais nacionais e dirigida por nacionais. Muito bem, ao tempo do governo Fernando Henrique, ele apresenta uma emenda à Constituição que modifica o conceito de empresa de capital nacional para dizer que é de capital nacional aquela constituída, embora por capitais estrangeiros, dirigida por estrangeiros, desde que constituída sob as leis, sob o império das leis brasileiras. Foi um grande momento do país, porque apanhou o tema da globalização e trouxe para o interior do sistema estrutural brasileiro, sem dúvida alguma. Segundo ponto, foram reformas ainda naquele tempo, eu dou como exemplo, e esta minha primeira palavra é sobre as reformas feitas no país, a questão da privatização do sistema de comunicações. Quem não se recorda, para dizer o óbvio, daquele tempo em que você se inscrevia para obter um número de telefone, que esperava 2 anos, recebia o número e ainda declarava no imposto sobre a renda. Ora bem, hoje nós precisamos fugir da oferta de telefones celulares. Vejam a grande modificação verificada ao longo do tempo, além da reforma da lei de cabotagem, normas de cabotagem, do gás, foram reformas fundamentais para o país. Ao longo do tempo, outras, eu estou dizendo isso para dizer que o país é capaz de se reformatar, portanto, é capaz de atender às necessidades do momento com uma velocidade extraordinária. Vejam que mais adiante, vocês vejam mesmo quando se pensou na pobreza no país, houve o presidente, no caso, o presidente Lula, ele deu visibilidade à questão da pobreza no nosso país. E, a partir daí, também projetos que pensavam nos mais carentes, naqueles que tinham dificuldades econômicas no nosso país. A questão do agronegócio, vocês vejam como ele se desenvolveu ao longo do tempo, gerando até um chamado Código Florestal, relatado pelo colega Aldo Rebelo, na época, que conseguiu visitar o país todo, ouvir os mais variados setores e produzir um Código Florestal aplaudido externa e internamente no nosso país, o que prestigiou o agronegócio no Brasil de maneira a fazer com que até hoje ele seja um dos sustentáculos do PIB brasileiro. Logo depois, mais adiante, estou fazendo rapidamente um elenco das reformas, mas vejam que mesmo no meu tempo, quando nós conseguimos, mediante um diálogo extraordinário, reformular várias questões no país, já que exemplificou-se com a reforma trabalhista, que foi fruto, Fábio, precisamente do fato de que todo lugar que íamos para reuniões com empresários, empregados e empregadores, nós ouvimos as mais variadas queixas relativas a dois temas, o sistema trabalhista e também o sistema tributário, a burocracia tributária. Veja que conseguimos fazer uma reforma trabalhista e veja que o diálogo é fundamental, que sem embargo de você mexer em direito do trabalho, que é um vespeiro, não houve uma greve de trabalhadores no país, porque ao longo do tempo, reformatada como foi a reforma trabalhista, ela só nasceu depois de um acordo entre centrais sindicais, federações de indústria, comércio, serviços, etc. E, de igual maneira, aliás, tomo a liberdade de dizer até, veja como o país é sábio, né? Falou-se muito na eventual revogação da reforma trabalhista, mas até hoje, passado um ano de governo, não houve modificação de um capítulo sequer da reforma trabalhista no país, o que significa que deu resultado. Também assim na questão do teto de gastos públicos, que é outro vespeiro, porque você mexer em despesas, não é? Você prejudica a atuação do próprio presidente da República, que não pode gastar à vontade, e de igual maneira
presidente Rodrigo Pacheco, o presidente Barroso, a próprio parlamento. O parlamento, de alguma maneira, vive das verbas que são encaminhadas legitimamente aos municípios e aos estados, mas o Congresso Nacional, com muita severidade, aprovou um teto para os gastos públicos, que naquela época significava simplesmente que você só faria um novo orçamento, acrescentando a inflação do ano anterior. Hoje até, Stigl, fala-se muito em modificação, revogação do teto, mas o teto ainda existe. Você sabe que o teto hoje é, na verdade, a inflação mais de 0,6 a 2,5, 2,6 da receita líquida. Este é o teto ainda existente. É claro que sempre se busca modificar, agora é arcabouço fiscal, etc., mas é teto para os gastos públicos, o que significa responsabilidade de quem está no governo. De igual maneira, no setor educacional, a reforma do ensino médio, não é? Ao longo do tempo disse, precisamos revogar, etc. Modificaram, aumentaram a carga horária de matemática e português, mas mantida a reforma. Portanto, as reformas, elas vão sendo feitas de acordo e reformatadas, porque de tempos em tempos é preciso reformatá-la, e é o que tem sido feito ao longo do tempo. Portanto, acompanhando o movimento nacional e o movimento internacional. Por outro lado, não há dúvida que a nossa Constituição, aqui é um segundo ponto que eu quero mencionar, ela prestigia muito a iniciativa privada. Aliás, a nossa Constituinte só tem 35 anos porque soube amalgamar os princípios liberais com os princípios sociais. Não é verdade? Você pega iniciativa privada, propriedade, direitos individuais, tudo do direito chamado liberalismo. Você pega os direitos sociais que estão lá no artigo 7º e outros tantos, como direito à saúde, direito à educação, direito à segurança, estão previstos no texto constitucional, são direitos sociais. Então, neste capítulo, por exemplo, eu verifico que nós estamos caminhando sempre para a modernização destes sistemas. A iniciativa privada há de ser prestigiada. De vez em quando eu vejo uma ou outra crítica, mas é interessante, se me permitirem, em 2 minutos e 50 segundos, fazer um brevíssimo histórico da administração pública brasileira. Vocês percebem que nós tínhamos lá atrás, 50, 60 anos atrás, apenas administração direta. Ao depois, verificou-se que era preciso agilizar a prestação do serviço público, surgiram essas chamadas autarquias. Ao depois, novamente, para agilizar o serviço público, vieram as concessões e autorizações. Depois, mais à frente, vieram as empresas públicas, sociedades de economia mista, que trouxeram para o interior do setor público as regras do direito privado, com vistas a agilizar a prestação dos serviços públicos. E mais adiante, já num tempo mais recente, as chamadas privatizações, ao fundamento de que certas atividades, segurança, saúde, etc., devem ficar por conta do Estado, mas as demais podem ser privatizadas, ou seja, você soma a atividade privada com a atividade pública. Ninguém pode negar o grande avanço que nós tivemos, já disse há pouco, no setor de telecomunicações, para dar um exemplo concreto. Ninguém pode negar que hoje, você percorrendo as estradas brasileiras, você tem um serviço muito mais adequado, de modo que a privatização é algo extremamente útil. E aqui neste foro, nós devemos enfatizar esses aspectos com muito otimismo, para trazer a iniciativa privada para estas atividades, trazê-las para colaborar com o serviço público, para colaborar com a administração pública. E, finalmente, eu não poderia deixar de dizer que o Congresso Nacional tem um papel extraordinário. Devo dizer que no nosso sistema, e aqui vai o tema da harmonia, alguém disse, acho que foi o ministro, o presidente Barroso, que disse que essa história do litígio entre os poderes é uma lenda. E é verdade, é uma lenda, porque eu tenho uma longa quilometragem, tanto no Poder Legislativo como no Poder Executivo, e pude verificar ao longo do tempo, especialmente sob o império dessa nova Constituição, numa harmonia absoluta. E no presente momento, esta harmonia é ressaltada até pelas falas que acabamos de ouvir aqui do presidente Barroso e do presidente Rodrigo Pacheco, não é? E, de igual maneira, em colaboração com o Executivo, porque você precisa dialogar entre si. Eu concluo dizendo isto, porque, na verdade, é interessante, no meu tempo de presidente, de repente, alguns ministros do Supremo iam conversar comigo lá no Palácio Presidencial, num sábado, domingo, e havia uma parte da imprensa, Fábio, todos, Maurício, que ficava lá na entrada e dizia: acabou de entrar
no Palácio Presidencial o ministro fulano do Supremo ou o presidente do Tribunal de Contas da União, como se fosse uma coisa pecaminosa, criminosa, subterrânea, não é? Hein? E fora da agenda, exatamente, fora da agenda. Ora, você só tem a harmonia se você tiver diálogo, que é o que fazem agora o presidente Barroso, o presidente Rodrigo Pacheco e, naturalmente, o presidente do Executivo, o presidente Lula. Né? Com estas palavras, eu quero dizer da grande oportunidade que estamos tendo todos aqui de prestigiar estas fórmulas que estão sendo expostas desde o início do dia, né? E que certa e seguramente continuarão com muito mais sabedoria pelos colegas que me sucederão.